Ele riu, sua voz baixa e quente ecoando no silêncio da noite no escritório. Você acabou de ganhar uma promoção. As palavras, inesperadas e cheias de significado, pairaram entre eles. Uma promessa suspensa no casulo de solidão criado pela tempestade de neve. Mas esse foi o clímax da história. Para entendê-lo, para sentir o peso daquele momento, temos que voltar ao começo, quando esses dois eram apenas estranhos, unidos pelo destino. Então, vamos ouvir a história da noite fatídica que mudou tudo. E se você já se sentiu invisível, fique, porque você pode encontrar um pedaço de si mesmo nela. A neve começou no final da tarde, primeiro como flocos minúsculos e delicados, uma mera poeira que ninguém prestou muita atenção. Mas às 6 da tarde, enquanto a maioria dos funcionários do Grupo Monteiro corria para casa, o céu de Nova York havia se tornado um tom de cinza agourento. A tempestade, prevista para ser uma nevasca leve, agora rosnava como uma fera despertada. Para Amélia Reis, uma estagiária de design, isso significava pouco. Ela estava encolhida em sua mesa de canto, uma pequena ilha em um oceano de cubículos vazios no 45º andar. A tela do computador lançava uma luz azul pálida em seu rosto focado. Seus cabelos escuros e espessos estavam presos em um coque bagunçado, com mechas rebeldes emoldurando sua testa enquanto ela franzia a testa para o complexo design na tela. Para Amélia, ficar até tarde não era um fardo, era uma oportunidade. Em seus 3 meses como estagiária, ela se sentira como um fantasma, deslizando pelos corredores, buscando café, organizando arquivos e realizando tarefas servis que passavam despercebidas. Ela queria mais. Queria provar que era mais do que apenas um nome temporário na folha de pagamento. Tinha talento, tinha ideias. E esta noite, sem ninguém para perturbá-la, estava determinada a aperfeiçoar sua proposta pessoal. Um projeto que vinha nutrindo silenciosamente. Um projeto que ela esperava que fizesse alguém, qualquer um, notar. O vento uivava contra as maciças janelas de vidro, soando como unhas arranhando vidro. Amélia estremeceu, não de frio, mas do silêncio enervante do escritório. Os únicos sons eram o clique-claque constante do teclado sob seus dedos, o zumbido do computador e a batida de seu próprio coração. Ela olhou para o relógio. Quase 9 horas. Talvez devesse ir para casa. Amélia salvou seu trabalho. Desligou o computador e se espreguiçou, suas articulações estalando com um estalo satisfatório. Vestiu seu casaco pesado, enrolou um cachecol no pescoço e pegou sua bolsa. Pronta para enfrentar a fúria do inverno? Mas quando chegou ao conjunto de elevadores e apertou o botão de chamada, nada aconteceu. O painel permaneceu escuro. Tentou de novo, pressionando com mais força, mas foi inútil. Um nó de inquietação se apertou em seu estômago. Caminhou até o outro conjunto de elevadores no final do andar. Mesmo resultado, deve ser uma queda de energia localizada por causa da tempestade. Talvez o elevador de serviço esteja funcionando. Ela se dirigiu para o final do corredor, passando pela copa, até uma porta de metal comum. Somente pessoal autorizado, dizia a placa. Hesitou por um momento, depois agarrou a maçaneta. Trancada. O coração de Amélia começou a bater mais rápido. Não estava em pânico. Ainda não. Era uma pessoa prática. Tinha que haver uma saída. Pegou o celular. Sem sinal. Arranha-céus de aço e vidro são notoriamente enormes gaiolas de Faraday. Suspirou, encostando-se na parede, tentando pensar. Talvez devesse apenas voltar para sua mesa e esperar. Alguém viria. A segurança faria suas rondas. Sim, nada com que se preocupar. Começou a voltar, o som de seus saltos ecoando de forma não natural no espaço vazio. E então, ouviu outra coisa, um barulho. Vinha da direção do escritório de canto, o maior, com uma vista panorâmica da cidade. O escritório do CEO. O escritório de Juliano Monteiro. Amélia congelou. Juliano Monteiro. O nome por si só era suficiente para inspirar medo. Ele era uma lenda na empresa. Jovem, brilhante e terrivelmente intimidador. Raramente sorria.
e seu olhar parecia cortar todas as pretensões e inadequações. Em seus 3 meses ali, ela só estivera em um elevador com ele 2 vezes, e em ambas as vezes, simplesmente olhara para o chão, prendendo a respiração até ele sair. A ideia de que ele ainda estivesse aqui, a esta hora, nesta tempestade, era impensável. Ele era o CEO, ele não ficava até tarde. A curiosidade guerreou com o medo, e a curiosidade venceu. Ela foi na ponta dos pés em direção ao seu escritório. A enorme porta de madeira estava ligeiramente entreaberta. Um facho de luz quente se derramando. Ouviu o tilintar de um copo sendo colocado em uma mesa, seguido de um suspiro pesado. Amélia não soube o que a possuiu, mas empurrou suavemente a porta. Juliano Monteiro estava de costas para ela, olhando pela janela. O mundo lá fora era um borrão branco e frenético de neve. Sua figura alta, ainda em um terno perfeitamente talhado, apesar da hora tardia, exalava uma aura de poder mesmo de costas. Na vasta mesa de mogno, um copo de uísque meio vazio e uma grossa pilha de arquivos. "Posso ajudá-la?" Sua voz grave e rouca soou sem que ele se virasse, fazendo Amélia pular. Ela pensara ter sido silenciosa. Desculpe, senhor", gaguejou ela, sentindo o sangue subir ao rosto. "Não quis incomodar, é que os elevadores não estão funcionando e as portas de serviço estão trancadas." Só então Juliano se virou lentamente. Na luz suave e dourada de seu escritório, ele parecia um pouco menos intimidador, mas ainda imensamente imponente. Tinha cabelos escuros e espessos, olhos azul profundos e um rosto esculpido que parecia ter sido talhado em granito. Ele a estudou, um olhar longo e avaliador que durou apenas segundos, mas pareceu uma eternidade. "Você é..." Ele ergueu uma sobrancelha. "Amélia Reis, senhor. Sou estagiária no departamento de design." Ela se sentiu pequena e insignificante ao dizê-lo. Ele assentiu lentamente, seus olhos piscando para seu casaco e cachecol. "Parece que você e eu temos o mesmo problema. Senhora Reis, acabei de falar com a administração do prédio. O sistema iniciou um lockdown completo por razões de segurança devido à intensidade da tempestade. Ninguém entra ou sai até que eles o suspendam pela manhã." Amélia sentiu seu estômago despencar. Pela manhã? Ela ficaria presa aqui a noite toda? Com Juliano Monteiro? O pensamento era ao mesmo tempo aterrorizante e, estranhamente surreal. Olhou ao redor do escritório cavernoso, depois de volta para o homem mais poderoso da empresa, que agora era seu companheiro de cela involuntário. Ele ergueu seu copo, o mais leve indício de um sorriso de escárnio tocando seus lábios. "Bem-vinda à noite mais longa da sua vida, estagiária." O silêncio que se instalou entre eles era mais pesado e sufocante do que o ar estagnado do escritório. Clara apenas ficou ali, segurando sua bolsa, sentindo-se totalmente deslocada neste espaço de luxo e poder. Tudo no escritório de Juliano Monteiro gritava controle e classe. Da mesa de mogno reluzente e sem poeira, a arte abstrata cara nas paredes. E agora aqui estava ela, uma humilde estagiária, invadindo seu santuário. Juliano pareceu sentir seu desconforto. Ele pousou o copo, o som do cristal na madeira nítido e claro. "Já comeu, senhora Reis?" perguntou ele. Sua voz ainda nivelada, mas talvez uma fração menos distante. "Não, senhor", murmurou Clara. "Eu ia pegar algo no caminho para casa. Um plano que agora estava completamente extinto." Ele assentiu, caminhando para um canto da sala que Clara não havia notado antes. Abriu uma porta de armário inteligentemente projetada, disfarçada como parte da parede de painéis de madeira. Dentro havia uma cozinha compacta com micro-ondas, frigobar e uma máquina de café de última geração. Era surpreendentemente prático e mundano. O todo-poderoso CEO também precisava de lanches noturnos. "Não sei qual é o paladar de uma estagiária de design", disse ele, ainda de costas para ela enquanto vasculhava a geladeira. "Mas tenho umas sobras de salada de frango do almoço, um pouco de iogurte grego e... uma barra de chocolate amargo, 85%.
Ele tirou 2 potes de salada e os colocou no balcão. Não é um banquete, mas nos impedirá de morrer de fome. Clara ficou atônita com a oferta. Imaginara-se roendo a fome e o constrangimento no canto escuro de seu cubículo até de manhã. Ah, não, senhor. Por favor. Fique para o senhor. Eu estou bem. Juliano se virou, segurando 2 garfos de plástico. Desta vez, seu olhar não era de escrutínio. Em vez disso, havia algo que parecia cansaço nele. Primeiro, nesta situação, você deveria me chamar de Juliano. Senhor, a noite toda vai ficar estranho. Segundo, não vou comer sozinho enquanto você me olha com cara de cachorrinho abandonado. Venha comer. Reis. Embora fosse uma ordem, o tom não era áspero. Ouvindo-o chamá-la pelo sobrenome, Reis, em vez de Senhora Reis ou estagiária, pareceu diferente, menos formal, estranhamente mais familiar. Clara caminhou hesitantemente para a frente, pegando a salada e o garfo de sua mão. Seus dedos se tocaram por uma fração de segundo. A pele dele estava quente, um contraste gritante com o ar frio da sala. Ela puxou a mão para trás como se estivesse queimada. Eles se sentaram um de frente para o outro em uma pequena mesa de conferência de vidro em um canto do escritório. Lá fora, o vento ainda uivava, a neve batendo contra as janelas e criando uma parede branca que obscurecia a cidade. O caos lá fora parecia criar uma bolha de paz anormal lá dentro. Os únicos sons eram o clique de seus garfos de plástico e a mastigação silenciosa. Então, começou Juliano, quebrando o silêncio após alguns minutos. O que mantém uma estagiária no escritório até quase 9 horas na noite de uma nevasca? Clara engoliu um bocado de alface. Eu estava apenas terminando algumas ideias para um projeto, senhor. Juliano. O nome soava estranho em sua língua. Apenas um projeto pessoal. Projeto pessoal? Ele ergueu uma sobrancelha. Sua curiosidade aguçada. O departamento de design está tão sobrecarregado que os estagiários agora estão fazendo trabalho não remunerado? Não, de forma alguma. Ela se apressou em explicar, com medo de que ele tivesse entendido mal. É algo em que tenho trabalhado no meu tempo livre, uma proposta para uma nova campanha de marca. Eu apenas pensei que a empresa poderia adotar uma abordagem diferente. Juliano parou de comer, pousou o garfo e a olhou atentamente. Uma abordagem diferente? Clara sentiu o coração bater forte. Era isso, sua chance, nas circunstâncias mais inesperadas imagináveis. Ela respirou fundo. Sim, estive estudando nossas campanhas recentes. Elas são muito bem-sucedidas, muito polidas, focando em poder, luxo e exclusividade. Mas sinto que estamos perdendo um elemento. O elemento humano. A história por trás do produto, a conexão emocional. Ela começou a falar, hesitante no início. Mas depois sua paixão tomou conta de sua timidez. Falou sobre construir uma narrativa de marca em torno da resiliência, criatividade e das pessoas por trás do Grupo Monteiro. Falou sobre usar as mídias sociais não apenas para anunciar, mas para contar histórias, para construir uma comunidade. Juliano apenas ouvia em silêncio, seus profundos olhos azuis nunca a deixando. Não interrompeu. Não pareceu cético, apenas simplesmente absorveu cada palavra. Quando Clara terminou, estava ligeiramente sem fôlego e corada. Percebendo que acabara de fazer um discurso apaixonado para o próprio CEO, ele a olhou por um longo momento, seu silêncio mais intimidador do que qualquer pergunta. Finalmente, ele falou, sua voz pensativa. Você tem essa proposta com você? Está no meu computador, na minha mesa. Peguei. Não foi um pedido, foi uma ordem. Com o coração martelando. Clara levantou-se da cadeira, quase a derrubando. Correu para seu cubículo, reiniciou o computador com as mãos trêmulas, copiou o arquivo para um pendrive e voltou ao escritório de Juliano. Ele já havia limpado os potes de salada vazios. Estava de pé junto à sua mesa, esperando. Ela lhe entregou o pequeno pendrive, sentindo como se estivesse entregando um pedaço de sua alma. Ele o conectou em seu laptop e, nos minutos seguintes,
O único som na sala foi o clique suave enquanto ele rolava por sua apresentação. Clara ficou ali, prendendo a respiração. Podia ver seu rosto iluminado pela tela. Ele passou por cada slide, cada imagem que ela havia escolhido cuidadosamente, cada linha de texto que ela havia polido. Viu-o franzir a testa ligeiramente em alguns pontos e, uma vez, pensou ter visto um aceno quase imperceptível. Finalmente, ele parou no último slide, uma citação simples sobre a importância da autenticidade. Ele não ergueu os olhos imediatamente. Apenas ficou olhando para a tela, perdido em pensamentos, e naquele momento, a fachada intimidadora do CEO pareceu rachar, só um pouquinho. Clara não via mais um homem poderoso julgando o trabalho de uma subordinada. Em vez disso, via um homem considerando genuinamente uma ideia. E pela primeira vez naquela noite, uma pequena e audaciosa centelha de esperança começou a brilhar dentro dela. Juliano permaneceu em silêncio, seus olhos fixos na tela do computador. Para Amélia, cada segundo que passava se estendia por uma eternidade. Ela se preparou para a rejeição, para uma dispensa fria de que suas ideias eram ingênuas demais, idealistas demais para um gigante corporativo como o Grupo Monteiro. Estava preparada para que ele devolvesse o pendrive e a conduzisse educadamente ou não para fora de seu mundo. Mas ele não o fez. Em vez disso, ele ergueu os olhos, e seus olhos continham uma expressão complexa que ela não conseguia decifrar. Este projeto, disse ele lentamente, sua voz despojada de sua distância habitual, chama-se Projeto Luz. Amélia piscou. Como o senhor sabia? O nome do projeto era uma pequena nota no rodapé do primeiro slide. Um nome que ela dera para si mesma. Um que ela pensava que ninguém jamais notaria. Juliano não respondeu imediatamente. Ele se levantou e caminhou até uma enorme estante que ocupava quase uma parede inteira. Seus dedos traçaram as lombadas de volumes grossos e encadernados em couro sobre economia, gestão e direito empresarial. Então ele parou em um canto escondido e puxou um caderno de couro gasto e poído. Colocou-o na mesa ao lado do laptop que exibia seu projeto. Porque, disse ele, abrindo o caderno, eu tive um projeto exatamente como este. Nas páginas amareladas, Amélia viu uma caligrafia manuscrita. Havia esboços, ideias rabiscadas, mapas mentais, e no topo, em uma letra ousada e ambiciosa, estavam as palavras Projeto Luz, contando nossa história. Amélia ficou atônita. As ideias delineadas no caderno, embora brutas, eram surpreendentemente semelhantes ao que ela acabara de apresentar. Também falava em focar nas pessoas, em compartilhar histórias de inovação e fracasso, em construir uma marca na autenticidade em vez de apenas no polimento. Isso é seu? Perguntou ela, sua voz cheia de incredulidade. Meu, confirmou Juliano. De muito tempo atrás, quando assumi a empresa do meu pai, eu estava cheio de ideias como esta. Queria mudar a imagem do Grupo Monteiro, torná-la mais acessível, mais humana. Ele soltou uma risada curta e sem alegria. Mas então a realidade bateu. O conselho, os investidores, eles queriam números, lucros, crescimento constante. Acharam essas ideias suaves demais, arriscadas demais. Disseram que a luz não paga as contas. Ele virou uma página. Eu lutei por isso. Mas eu era jovem e inexperiente. Lentamente, fui sugado para o vórtice das reuniões de diretoria, relatórios financeiros e aquisições e o Projeto Luz. Ele bateu no caderno. Foi engavetado, juntando poeira como um sonho de juventude. Amélia ouvia. Uma emoção desconhecida crescendo em seu peito. Era empatia. Pela primeira vez, ela não estava olhando para Juliano Monteiro, o CEO frio, mas para um homem que um dia tivera os mesmos sonhos que ela. Um homem que tivera que comprometê-los sob pressões que ela nem conseguia imaginar. A parede invisível de gelo entre eles parecia estar derretendo, pouco a pouco. Então por que o senhor o guardou? Perguntou ela suavemente. Como um lembrete, respondeu ele, sua voz baixa. Um lembrete de quem eu queria ser.
E talvez um lembrete do que esta empresa poderia ser. Ele ergueu os olhos para ela, e desta vez, em seus olhos azuis, ela viu não poder, mas uma profunda nostalgia. Por anos, ninguém mencionou essas coisas. As pessoas entram no meu escritório com problemas, com números, com exigências. Ninguém entrou com uma ideia impulsionada pela pura paixão. Até esta noite, sua confissão pairou no ar. Foi um momento de vulnerabilidade. Uma revelação inesperada de um homem que ela pensava ser impenetrável. Mudou tudo. A percepção dela sobre ele, sobre a empresa e até sobre si mesma. Mudou irrevogavelmente. Ela nem era mais uma estagiária tentando impressionar o chefe. Era uma alma gêmea, alguém que, sem saber, desenterrara um sonho enterrado. Seu trabalho, continuou Juliano, sua voz recuperando a decisão. Não é apenas uma proposta, é detalhado, bem pesquisado. Você traçou passos concretos, uma análise de mercado que eu não tinha na época. Você transformou um sonho vago em um plano viável. Ele fechou o velho caderno, mas manteve o projeto dela aberto na tela, ampliou uma seção. Uma análise de seu principal concorrente, a Sterling Global. Estive olhando relatórios sobre a Sterling a semana toda. Eles acabaram de lançar uma nova campanha, e está fazendo muito barulho. Minha equipe ainda está se esforçando para descobrir uma resposta. Amélia olhou para a tela. Ela conhecia a campanha, a estudara intensamente. Eles estão usando influenciadores, disse ela. Sua mente analítica entrando em ação automaticamente. Mas há uma falha. As histórias que estão contando não são autênticas. São polidas demais, encenadas demais. Os consumidores são espertos hoje em dia. Eles conseguem identificar uma farsa. Exatamente, concordou Juliano, assentindo. E essa é a fraqueza deles. Mas como exploramos isso? Como contra-atacamos, de forma rápida e eficaz? A pergunta não era retórica. Ele estava realmente pedindo a opinião dela. Uma estagiária. Amélia sentiu uma descarga de adrenalina. Isso não era mais teórico, era real. Olhou para sua proposta, depois para a análise da Sterling Global, e de repente, em sua mente, as peças começaram a se encaixar. Nós não contra-atacamos, disse ela, sua voz surpreendentemente firme. Nós criamos uma conversa diferente. Não precisamos de influenciadores, temos nossos próprios contadores de histórias. Os engenheiros, os designers, os artesãos que trabalham aqui há décadas. As histórias deles são reais. Uma luz brilhou nos olhos de Juliano. Ele olhou para ela, depois de volta para a tela, seu foco absoluto. Naquele momento, Amélia soube que havia tocado em algo importante, algo maior do que um projeto esquecido. Ela havia tocado no cerne da questão. Elabore, instou Juliano, sua voz afiada e focada. A atmosfera na sala se transformara completamente. Fora-se o constrangimento, a lacuna de poder. Agora, parecia uma sala de guerra noturna, com duas mentes travadas em um único alvo. Amélia respirou fundo, uma onda de confiança surgindo de um lugar que ela não sabia que tinha. A campanha da Sterling Global é como um filme de Hollywood brilhante e superproduzido. É bonito, polido, mas sem alma. Eles contratam estrelas para dizer que amam os produtos Sterling. Todos nós sabemos que são pagos para dizer isso. Nossa resposta não deveria ser fazer um filme mais bonito. Nossa resposta deveria ser um documentário. Um documentário? Repetiu Juliano, franzindo a testa. Não com ceticismo, mas com intriga. Exatamente, afirmou Amélia, aproximando-se da mesa. Pense nisso. Em vez de um caro comercial de TV de 30 segundos, lançamos uma série de vídeos curtos e brutos nas mídias sociais. Sem roteiros, sem atores, apenas nossas pessoas de verdade. Vamos à oficina e conversamos com o Sr. Oliveira, que trabalha com couro há mais de 40 anos. Deixe-o falar sobre a sensação de um couro perfeito. Vamos ao laboratório de P&D e entrevistamos a doutora Chen, que desenvolveu o novo composto de alta durabilidade. Deixe-a falar sobre as centenas de falhas antes do único sucesso. Ela estava embalada agora, suas mãos gesticulando para ilustrar seus pontos. Não falaremos de luxo, mostraremos dedicação. Não nos gabaremos da qualidade,
Mostraremos o processo. Cada vídeo se torna um capítulo na história maior do Grupo Monteiro. Chamaremos de Por Trás do Escudo. Uma brincadeira com o logotipo do escudo da empresa mostra o que realmente nos torna fortes. São as pessoas. Quando ela terminou, o silêncio caiu novamente, mas desta vez não era desconfortável. Era elétrico, zumbindo com a tensão de uma grande ideia nascendo. Juliano ficou perfeitamente imóvel, olhando para ela. Sua expressão era indecifrável. Seu rosto uma máscara cuidadosamente esculpida. O estômago de Amélia deu uma cambalhota nervosa. Talvez ela tivesse ido longe demais. Talvez sua ideia fosse louca demais, cara demais, diferente demais. E então, a coisa mais inesperada aconteceu. O canto da boca de Juliano Monteiro se contraiu para cima. Foi apenas uma fração de polegada, mas transformou todo o seu rosto. Então, um som baixo e rouco ressoou de seu peito. Uma risada contida. Não era uma risada de zombaria ou sarcasmo. Era uma risada de surpresa, de genuíno deleite, de alívio. Foi como ver uma estátua de mármore de repente respirar. Amélia ficou sem palavras. Ela nunca, jamais pensou que veria Juliano Monteiro rir. Por trás do escudo, repetiu ele, saboreando as palavras. É brilhante, simples, inteligente e atinge diretamente a fraqueza da Sterling. Ele começou a andar pelo escritório, sua energia quase palpável. Não é apenas uma contra-campanha, redefine toda a nossa marca de dentro para fora. É autêntico? É o projeto Luz em uma armadura moderna. Ele parou diretamente na frente dela, tão perto que ela podia sentir o calor que irradiava dele e o cheiro fraco e masculino de seu perfume misturado com papel velho e café. Seus olhos azuis estavam acesos com um fogo que ela nunca vira antes. Nos últimos 6 meses, disse ele, sua voz ainda contendo o eco de sua risada. Paguei a uma agência de publicidade de ponta da Madison Avenue mais de $500 mil para ter uma ideia metade tão boa quanto esta. Eles me deram gráficos, análises de dados, mas nenhum deles me deu uma alma. Ele olhou diretamente em seus olhos, e Amélia sentiu o mundo ao redor deles desaparecer, deixando apenas os dois nesta sala no topo da cidade, no olho da tempestade. Então ele riu novamente, sua voz baixa e quente ecoando no silêncio da noite no escritório. Você acabou de ganhar uma promoção. Senhora Reis, a declaração, súbita e potente, pairou entre eles. Uma promoção? O que ele queria dizer? Uma piada feita em um momento de excitação? Uma promessa casual e vazia? Ou algo real? A mente de Amélia girou. Ela era uma estagiária. Estagiários não recebiam promoções. Terminavam seu período e iam embora, com sorte de conseguir uma carta de recomendação. Mas o olhar nos olhos de Juliano não era de brincadeira. Havia uma resolução, uma certeza ali. Começamos a planejar isso amanhã de manhã, disse ele, voltando para sua mesa, já zumbindo com a energia de um general antes de uma batalha. Quero um esboço detalhado, orçamento, pessoal necessário e uma lista de funcionários potenciais para os primeiros vídeos. Você consegue fazer isso? Eu consigo, gaguejou Amélia, ainda em choque. Ótimo. Por que você não vai apenas fazer isso? Disse ele, sem erguer os olhos de seu computador enquanto começava a digitar notas rápidas. Você vai liderar? Liderar? Ela? Uma estagiária? O pensamento era tão aterrorizante e tão emocionante que ela mal conseguia respirar. Era um salto impossível. Pulando todas as hierarquias, todos os protocolos normais, olhando para o homem trabalhando furiosamente à sua frente. Um homem que horas antes era uma figura distante e formidável. Amélia percebeu que esta noite, nesta jaula de vidro isolada, as regras do mundo exterior não pareciam se aplicar. Aqui, não havia conselho de administração, nem investidores, nem olhos julgadores. Havia apenas uma ideia, uma oportunidade e uma oferta enigmática que poderia mudar tudo. Ela não sabia o que o amanhã traria. Mas agora, neste momento, sentia uma crença em si mesma que nunca tivera antes.
A energia na sala permaneceu alta pelas próximas horas, sob a direção de Juliano. Eles transformaram o escritório do CEO em um centro de comando improvisado. Ele o chamou de a sessão de brainstorming mais produtiva que já tivera. Amélia, abastecida por adrenalina e uma súbita sensação de validação, esboçou um plano detalhado para a campanha por trás do escudo. Listou os departamentos com os quais precisariam coordenar. Estimou um orçamento inicial e até mesmo redigiu uma lista de funcionários veteranos que ela achava que seriam ótimos primeiros temas para os vídeos. Juliano sentou-se ao seu lado, não como um chefe supervisor, mas como um parceiro. Fez perguntas, deu sugestões e usou seu profundo conhecimento das operações da empresa para refinar suas ideias. Falou sobre obstáculos logísticos e potenciais problemas de RH, não para derrubá-la, mas para tornar seu plano mais forte, mais à prova de balas. Pela primeira vez, Amélia sentiu que fazia parte de algo grande. Uma engrenagem importante em uma máquina maciça. Foi somente quando os primeiros raios do amanhecer começaram a se infiltrar pela espessa nevasca, transformando o céu de preto para índigo e para um cinza pálido, que eles perceberam que haviam trabalhado a noite inteira. Um silêncio caiu sobre eles novamente. Mas desta vez não era constrangedor. Era o silêncio confortável de duas pessoas que haviam compartilhado um propósito comum. Amélia se espreguiçou, sentindo o cansaço finalmente se infiltrar em seus músculos. Olhou pela janela. A tempestade havia enfraquecido, deixando apenas flocos suaves e preguiçosos caindo. Abaixo, a cidade de Nova York acordava lentamente sob um manto branco e imaculado. O som fraco dos limpa-neves ecoava à distância, um sinal de que o mundo exterior estava voltando. Parece que nosso aprisionamento está prestes a terminar, disse Juliano, sua voz um pouco melancólica. Ele também olhava pela janela. Seu perfil à luz da manhã parecendo cansado, mas pacífico. A realidade daquela declaração atingiu Amélia. A bolha mágica da noite anterior, onde ela era apenas Amélia e ele era apenas Juliano, onde as ideias podiam voar livres sem as restrições de títulos ou hierarquia, estava prestes a estourar. Logo, ele seria o CEO Juliano Monteiro novamente, e ela seria a estagiária Amélia Reis. A estranha intimidade de seu confinamento compartilhado teria que dar lugar à incerta realidade de uma manhã de segunda-feira no escritório, um novo tipo de constrangimento, diferente do desconforto inicial. Instalou-se entre eles. E agora? Eles deveriam apertar as mãos e dizer, obrigado pela noite produtiva? Deveriam fingir que nada de especial havia acontecido, que foram apenas dois colegas presos por uma nevasca? E a oferta dele? Você acabou de ganhar uma promoção. Você vai liderar. Foram apenas palavras ditas no calor do momento, a serem esquecidas com o nascer do sol? Juliano parecia estar lutando com pensamentos semelhantes. Ele se afastou da janela e foi para a máquina de café. Café? Perguntou ele, sua voz um pouco mais formal. Sim, por favor, respondeu ela, grata por uma ação normal para se agarrar. Ele preparou 2 canecas de café preto, sem açúcar, sem creme, e entregou uma a ela. O calor da caneca de cerâmica infiltrou-se em suas mãos frias. Ficaram ali, tomando seu café, nenhum dos dois falando. O silêncio agora estava cheio de perguntas não feitas. O que acontece a seguir? Tudo volta a ser como era? Ele vai se lembrar do que disse? Finalmente, um bip agudo do intercomunicador na mesa de Juliano quebrou o silêncio. Uma voz mecânica anunciou que o lockdown do prédio fora suspenso e os elevadores estavam de volta ao serviço. A trégua acabara. Bem, disse Amélia suavemente, quase um sussurro. Hora de ir. Sim, respondeu Juliano, pousando sua caneca. Ele olhou para ela, sua expressão mais uma vez indecifrável. Obrigado pela noite passada. Reis, suas ideias foram valiosas. Ele a estava chamando de Reis novamente. A formalidade estava de volta. Como um muro erguido às pressas. O coração de Amélia afundou um pouco. Talvez tenha sido apenas um sonho. Uma miragem criada pela tempestade e pelo isolamento. De nada, senhor,
respondeu ela, sua voz automaticamente voltando ao modo profissional. Ele deu um leve aceno. Vá para casa e descanse um pouco. Você mereceu. Amélia assentiu de volta. Não sabendo o que mais dizer, juntou sua bolsa e seu pendrive. Um sentimento de melancolia se instalando sobre ela. Saiu de seu escritório, não ousando olhar para trás, enquanto atravessava a área de recepção vazia em direção aos elevadores. Sentiu como se estivesse deixando um mundo diferente e retornando à sua própria realidade. Apertou o botão de chamada e, desta vez, um familiar ding soou, e as portas de metal se abriram. Ela entrou, virando-se bem a tempo de as portas começarem a se fechar, e pela fresta que se estreitava, viu Juliano, ainda parado na porta de seu escritório, observando-a. Seus olhares se encontraram por um último momento. Não houve sorriso, nenhuma palavra, apenas um longo olhar significativo antes que as portas do elevador se fechassem. Cortando a conexão invisível entre eles, enquanto o elevador descia 45 andares, Amélia encostou-se na parede de metal fria. Sua mente um turbilhão de incerteza. A promessa da noite passada derreteria com a neve da manhã? Ou era apenas o começo de algo que ela nunca ousara sonhar? Ela não tinha respostas. Só o tempo diria. A segunda-feira chegou com o barulho e a agitação habituais do Grupo Monteiro. A neve branca e imaculada de sábado era agora uma coleção de montes de lama suja nas calçadas. Para a maioria das pessoas, a nevasca foi um inconveniente esquecido, uma história para contar perto da máquina de café. Mas para Amélia, parecia um segredo enorme que ela tinha que carregar. Quando entrou no escritório, sentiu como se todos os olhos estivessem nela. Embora não estivessem, sentia-se diferente. O ar fresco e limpo do 45º andar ainda parecia impregnado em suas roupas. Dirigiu-se à sua mesa, tentando agir normalmente, mas seu coração bateu mais rápido quando olhou para as suítes executivas. Os rumores começaram sutilmente. Primeiro, apenas olhares curiosos. Por que Amélia Reis, a estagiária quieta, estava chegando tarde na segunda-feira sem parecer arrependida? Então, um segurança, em um momento de fofoca casual, deixou escapar que vira o CEO e uma jovem saindo do prédio nas primeiras horas da manhã de sábado. A história começou a se espalhar. Pequena, mas crescente. Amélia tentou ignorar. Focou em seu trabalho, mas sua mente não parava de girar. Juliano não a contatara. Nenhum e-mail, nenhuma mensagem. Seu silêncio era mais perturbador do que os sussurros. Talvez ele se arrependesse. Talvez a luz fria do dia e da realidade da corporação. Ele percebesse que promover uma estagiária com base no trabalho de uma noite era uma ideia maluca. A decepção começou a corroer sua empolgação. No meio da tarde, um e-mail apareceu em sua tela. De Juliano Monteiro. Assunto, reunião, corpo, meu escritório. Agora, o coração de Amélia parou. Ela respirou fundo. Levantou-se e caminhou em direção ao escritório dele, intensamente ciente dos olhos que a seguiam. Quando entrou, ele estava sentado atrás de sua mesa, sua expressão tão severa como sempre. Não havia sinal do homem que compartilhara saladas e sonhos esquecidos com ela. Sente-se, Reis, disse ele, gesticulando para a cadeira à sua frente. Ela se sentou, as mãos cruzadas no colo, as costas retas. Estive pensando em sua proposta, começou ele, seu tom puramente de negócios. Ela tem potencial. No entanto, uma boa ideia no papel nem sempre se traduz em resultados. Um pavor frio tomou conta de Amélia. Ele estava a dispensando gentilmente. O Grupo Monteiro é construído sobre resultados, não potencial, continuou ele, seus olhos afiados. Não posso simplesmente lhe entregar toda uma campanha de marca por causa de uma conversa interessante? Seria irresponsável com a empresa e injusto com os outros? Cada palavra era um pequeno corte. Então tudo fora apenas um sonho. No entanto, disse ele, e houve uma leve mudança em seu tom. Também não posso ignorar uma boa ideia quando a vejo. Ele empurrou uma pasta grossa pela mesa em direção a ela.
Estes são os dados para o lançamento de nossa nova geração de malas no próximo trimestre. Está em apuros. A equipe de marketing atual está presa em uma rotina. Eles querem uma campanha segura e entediante. Ele se recostou na cadeira, unindo as pontas dos dedos. Este é o seu desafio, Reis. Quero que você, em 2 semanas, desenvolva um plano de marketing completo para esta linha de produtos, com base na sua filosofia por trás do escudo, não apenas ideias. Quero um orçamento concreto, um plano de mídia, KPIs, uma análise de risco. Prove para mim que sua ideia pode entregar resultados. Amélia olhou para a pasta. Isso não era uma rejeição. Era um teste. Um teste público e incrivelmente difícil. Ele não estava lhe entregando a promoção em uma bandeja de prata. Estava a forçando a conquistá-la. Na frente de todos, era uma jogada implacável, mas também brilhante. Acabaria com quaisquer rumores. Se ela falhasse, seria apenas uma estagiária com uma ideia maluca. Mas se ela tivesse sucesso, teria provado seu valor além de qualquer dúvida. E para garantir que você tenha os recursos necessários, acrescentou Juliano, você trabalhará diretamente com Marcus Chen, o chefe de marketing. Informei a ele que você atuará como consultora especial neste projeto. Amélia conhecia Marcus Chen. Era um veterano conservador, notoriamente difícil de se trabalhar. Ter uma estagiária consultando para ele era como jogar um peixinho em um tanque de tubarões. Juliano não estava apenas testando suas habilidades, estava testando sua garra. Eu entendo, senhor, disse Amélia, sua voz mais firme do que se sentia. Ela pegou a pasta. Era pesada em suas mãos, tanto literal quanto figurativamente. Bom, disse ele com um aceno seco, não me decepcione. Ao sair do escritório dele, Amélia sentiu uma mistura de terror e determinação. O desafio era quase impossível. Mas também era uma chance real. Juliano não esquecera sua promessa. Estava apenas a tornando real, forjando-a a partir da competência, não da sorte de uma tempestade de neve. A conexão fluorescente deles estava sendo testada no ambiente mais hostil de todos, a realidade corporativa. Enquanto passava pela mesa de Marcus Chen e o via erguer os olhos para ela com uma mistura de aborrecimento e incredulidade, Amélia sabia que sua batalha apenas começara, mas desta vez ela não se sentia mais como um fantasma invisível. Tinha um propósito, uma missão, e ela não falharia. As 2 semanas seguintes foram um turbilhão. Amélia praticamente morou no escritório. Acordava com números e ia dormir com ideias. Devorou cada documento da pasta que Juliano lhe dera, analisando cada gráfico, cada relatório. Passou horas nos arquivos, revisando campanhas antigas, aprendendo o que funcionara e o que falhara. Trabalhar com Marcus Chen foi exatamente a batalha de vontades que ela esperava. No início, ele a tratou como um incômodo, um capricho do CEO. Desafiou cada ideia dela, descartando suas propostas com um ar paternalista. Não é assim que o mundo real funciona, garota, ele dizia, mas Amélia não recuou. Em vez de confrontá-lo, ela usou sua preparação. Não trazia apenas ideias, trazia dados para apoiá-las. Não falava apenas de autenticidade. Mostrava-lhe estudos de caso de outras marcas que tiveram sucesso com estratégias semelhantes. Lentamente, a contragosto, a hostilidade de Marcus se transformou em respeito. Ele começou a ouvir, depois, começou a contribuir. Usou sua experiência para apontar possíveis armadilhas, e Amélia usou sua criatividade para encontrar novas maneiras de contorná-las. Tornaram-se uma equipe improvável, mas eficaz. No último dia do prazo de 2 semanas, Amélia e Marcus entraram na sala de reuniões principal. Toda a equipe de liderança de marketing e vários diretores seniores estavam presentes. Juliano sentou-se na cabeceira da mesa, seu rosto impassível, sem revelar nada. Amélia sentiu seu coração bater forte no peito, mas quando começou a falar, sua voz estava clara e confiante. Ela não apresentou apenas uma ideia. Apresentou um plano abrangente, mostrou vídeos de entrevistas simuladas que ela mesma filmara com alguns operários da fábrica.
Apresentou um cronograma de mídia detalhado, uma alocação de orçamento sensata e projeções de crescimento ambiciosas, mas bem fundamentadas. Quando terminou, a sala ficou em silêncio. As pessoas olharam umas para as outras, depois para Juliano. Foi Marcus Chen quem falou primeiro. Tenho que admitir, disse ele, olhando diretamente para Juliano. Eu era um cético no início, mas este plano é sólido, é ousado, mas pode muito bem funcionar. O endosso da própria pessoa que deveria ser seu adversário teve mais peso do que qualquer outra coisa. Então as perguntas começaram, mas não eram mais desafiadoras, mas curiosas, construtivas. Ao final da reunião, um consenso se formara na sala. O plano foi aprovado. Quando todos começaram a sair, Juliano gesticulou para que Amélia ficasse. Quando estavam sozinhos, ele se levantou e caminhou até ela. Você conseguiu, disse ele simplesmente. Nós conseguimos, corrigiu Amélia. O Marcus foi de grande ajuda. Verdade, admitiu Juliano. Mas a alma disso foi sua. Ele fez uma pausa, olhando para ela. Amanhã de manhã, o RH lhe enviará uma nova descrição de cargo e contrato. O título é Chefe de Estratégia de Marca Criativa. Você se reportará diretamente a mim. A promoção real, não mais enigmática, nem mais uma promessa em uma tempestade. Era real, em preto no branco, conquistada por seu próprio suor e intelecto. Um sorriso brilhante se abriu no rosto de Amélia. Obrigada, senhor. Juliano. Não me agradeça, disse ele. Agradeça a si mesma. Você conquistou. Naquela noite, Amélia saiu do escritório sentindo-se eufórica. Ela fizera o impossível. Mas ao sair para o ar fresco da noite, percebeu que a promoção profissional era apenas metade da história. A outra metade, aquela que começara naquela noite de neve, ainda era uma questão em aberto. Nesse exato momento, seu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Aqui é o Juliano. Conheço um barzinho no West Village que faz o melhor Old Fashioned da cidade. Acho que temos uma vitória para comemorar. E desta vez, não como CEO e funcionária. Amélia leu a mensagem 2 vezes, seu coração pulando uma batida. Era isso, o movimento final e decisivo. Ele não estava ordenando, não estava exigindo, estava convidando. Um convite que existia fora das paredes do Grupo Monteiro. Ela sorriu, um sorriso genuíno e desinibido. Digitou sua resposta. Estou a caminho. A promoção oficial foi apenas o começo. A promoção real, de uma estagiária invisível para uma mulher valorizada, de um CEO temido para um homem que queria compartilhar um coquetel, essa foi a maior vitória de todas. Enquanto Amélia caminhava pela movimentada rua de Nova York em direção ao seu novo começo, ela sabia que, às vezes, as maiores tempestades não são para destruir, mas para abrir um novo caminho. E o próximo capítulo de sua vida estava apenas começando. Coda. Às vezes, os maiores pontos de virada em nossas vidas não vêm de planos bem traçados, mas de eventos imprevistos e imprevisíveis. Uma tempestade de neve, uma porta trancada, um encontro fatídico. A história de Amélia e Juliano nos lembra que por trás de cada título, cada papel que desempenhamos na sociedade, há uma pessoa com sonhos, medos e histórias esquecidas. Uma verdadeira promoção não é apenas um novo título ou um salário maior. É ser visto, ser ouvido e ser valorizado por quem você realmente é. É encontrar alguém que consiga ver além da armadura que construímos. Para a pessoa real por dentro, Amélia não encontrou apenas um novo emprego. Ela encontrou sua voz. E Juliano, na quietude da tempestade, não encontrou apenas uma nova ideia de negócio. Ele encontrou uma parte de si mesmo que pensava ter perdido. A vida raramente é uma linha reta. É uma série de curvas inesperadas, de portas fechadas e janelas repentinamente abertas. O importante é ter a coragem de passar por essas janelas, de compartilhar suas ideias mesmo quando está com medo, e de confiar que, mesmo nas noites mais escuras e isoladas, a luz de um novo amanhecer está sempre esperando. Às vezes, tudo o que precisamos é de uma pequena tempestade para limpar o céu e nos mostrar as estrelas. Obrigado por dedicar seu tempo a esta história.
Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de clicar em gostar, compartilhar esta história com seus amigos e familiares e se inscrever no canal para não perder mais histórias significativas.